Mas ele segue. A população brasileira rechaçou os ideais antidemocráticos da intentona comunista em 1935. Isso aqui é um fetiche dos militares, tá? A intentona comunista é um movimento que foi muito fraco em 1935, tentado em 3 capitais no Brasil, 2 no Nordeste, tá? Muito desorganizado, em que alguns indivíduos tentaram efetivamente produzir uma modificação no sistema político brasileiro através de revolução. Mas não tinha chance alguma de funcionar por conta da fraqueza desse movimento, da impossibilidade efetiva do apoio da população, de que nós não éramos um país totalmente industrializado. Isso aqui é 1935, a industrialização brasileira começa efetivamente em 30 e vai levar praticamente todo o período até a década de 50 e 60 para que se consolidar. Então nós tínhamos muito pouco proletários para que isso desse certo. Inclusive, na intentona comunista, o governo de Getúlio Vargas sabia quando ia se tentar a revolução, tinha essas informações e decidiu não agir antes para exatamente provocar o fato e usar a intentona comunista como forma de medo na população. O Vargas vai falar dela, vai usar a intentona comunista para efetivamente desferir o golpe de Estado, que é o golpe do Estado Novo, tá? E não tem nada a ver com a população rechaçou os ideais antidemocráticos. A população nem participou disso. Aliás, na política brasileira, a população participa em pequeníssimos momentos, tá? De resto, é sempre um grande sonho das elites de estarem fazendo coisas para proteger essa população. Vamos lá, depois ele segue. As forças nazifascistas foram vencidas na Segunda Guerra Mundial, em 1945. É verdade, as forças foram vencidas em 1945, mas o nazifascismo não acabou, como a gente está vendo propriamente dito aí. Não acabou nem na Europa, nem no Brasil, né? Com relevante participação e sacrifício de vida de marinheiros, soldados e aviadores brasileiros nos campos de batalha do Atlântico Norte na Europa. Essa é uma viagem. Tá? A participação brasileira na Segunda Guerra não foi absolutamente em nada relevante para o desfecho da Segunda Guerra. Talvez seja relevante para a construção do imaginário do Exército Brasileiro. Certamente relevante para aquelas pessoas que foram para a guerra e perderam vidas e passaram aquele tumulto. Certamente para isso sim, e essas pessoas têm que ser vangloriadas. Agora, o Exército se aproveitar disso para dizer efetivamente que eles tiveram uma participação extremamente importante nisso é um verdadeiro absurdo. Tá? Talvez a tomada de Monte Castela, que é o momento em que os militares mais se vangloriam, mas também ali a guerra já estava numa situação já virando a chave em direção aos aliados, né? E efetivamente quem ganha a Segunda Guerra Mundial nós sabemos que é o exército russo, que é o exército vermelho, o exército soviético na época, e o exército brasileiro faz um papel diminuto naquela região. Então, mais uma loucura desses militares em relação a isso. Aí ele segue, ao final da guerra, a bipolarização global que fez emergir a Guerra Fria afetou todas as regiões do globo, o que trouxe ao Brasil um cenário de incerteza com grave instabilidade política, econômica e social comprometendo a paz nacional. É outra mentira, tá? Se tem uma área do globo que não foi colocada em grave, como é que ele usa aqui? Grave instabilidade política, foi a América Latina, durante a Guerra Fria. A América Latina sempre foi entendida como quintal norte-americano, e tudo que os americanos não aceitariam aqui era qualquer tipo de instabilidade política. Também por isso que eles promoveram uma quantidade gigantesca de golpes militares na América Latina, para que antes de qualquer tipo de instabilidade, que pudesse acontecer, os regimes ditatoriais, inclusive esse que este senhor está prezando, pudesse efetivamente atingir a população e colocar travas nas mudanças sociais que pudessem vir a acontecer. Então o Brasil não estava vivendo essa instabilidade, não havia chance nenhuma de qualquer coisa nesse sentido acontecer aqui. Primeiro porque a União Soviética não tinha condições efetivas para estabelecer qualquer tipo de ação mais direta no Brasil. Claro que existiam aqui informantes, claro que existia todo um sistema de espionagem e tal, mas jamais para conseguir transformar a realidade política brasileira. E segundo, porque os Estados Unidos jamais permitiriam isso, como aliás não permitiram em nenhum lugar, com exceção de 59 em Cuba, né? Então essa é uma grande loucura, né? Dizer que trouxe instabilidade política, econômica e social comprometendo a paz nacional. Essa é uma desculpa que os militares utilizaram na época para endurecer o regime, para torturar, para estuprar, para matar pessoas, para prender ao seu bel prazer, criando o que nós historiadores chamamos de violência de Estado, ou seja, o Estado atacando os seus próprios cidadãos. Isso é que é o absurdo.